Vamos lá. Gente, boa noite, porque a gente está começando a gravação, né? Nós vamos ver funções. Essas aulas são muito importantes. Eu sei que nem todo mundo pode participar, mas eu sei que tem gente que pode participar e não participa porque não quer. Porque matemática, para se aprender sozinho, não é brincadeira, não. Não é verdade? Não é brincadeira mesmo. Então, deixa eu só ver o que está escrito aqui. Vamos ver, então, a matéria. Eu vou fazer a apresentação, que eu preparei uns slides aqui para vocês entenderem melhor, tá ok? Depois eu vou mostrar umas coisas aqui que são interessantes para vocês entenderem a diferença. Então, vamos lá. Deixa eu apresentar a tela aqui. Aí, para... Ok, alguém está mandando mensagem. Para vocês conseguirem ver melhor, deixar o celular na horizontal, tá? É melhor para vocês. E fique com o microfone fechado, porque senão qualquer barulhinho sai a minha tela do celular de vocês e aparece a tela de quem está falando. Tá bom? Então, vamos lá. A matéria de funções é uma matéria muito interessante. Deixa eu botar aqui o slide. Vocês vão entender, vocês podem perguntar, tá ok? Vamos lá. Funções. Está na apostila do Estado. Saiu. Fala sério. Está na apostila do Estado, tá? E eu passei algumas coisas, peguei outras coisas para a gente poder entender melhor. Então, a primeira coisa a gente tem que ver a introdução. O que é função, né? Então, estabelecemos uma função quando relacionamos uma ou mais grandezas. Pessoas ainda agora eu estava dando aula, pensando, por que eu tenho que aprender certas coisas? Por exemplo, seu dia a dia. Se você gastar muita energia, o que vai acontecer com sua conta? Vai aumentar. Se você esquecer a torneira aberta, o que vai acontecer com sua conta de água? Vai estourar. Isso é uma função, porque o valor que você paga vai ser de acordo com o que você gastar. Então, como está aqui no texto, parte dos fenômenos naturais pode ser estudada graças ao desenvolvimento nessa área da matemática. O estudo das funções é dividido em duas partes. Temos a parte geral, em que estudamos os conceitos gerais, e a parte específica, em que estudamos os casos particulares, como as funções polinomiais e as funções exponenciais. Vocês, no ano passado, primeiro ano, vocês deveriam ter visto a função do primeiro grau, que é a função afim, a função do segundo grau, que é a função quadrática, função exponencial, e não sei se estava no currículo função logaritmo, mas tudo isso faz parte de funções. Então, vamos ver a definição. Você parou para pensar o porquê da conta de luz ou água de uma residência poder apresentar variações dos seus valores durante o mês? Isso ocorre porque as contas de luz, água e telefonia residencial são calculadas a partir do seu consumo. À medida que se utiliza mais o serviço, maior será o valor a ser pago. A essa relação damos o nome de função. O conceito de funções é um dos tópicos mais presentes na matemática. Não só aplicações em seus conceitos da matemática, mas também em física, economia e diversos momentos do nosso cotidiano podem ser descritos por uma função. Exemplo, a velocidade de um carro, o cálculo de oferta e demanda, tudo isso são funções. Então, como é que é a lei de formação de uma função? Definimos por lei de formação a equação que associa os valores do domínio, que é o conjunto x, a um único valor de y ou f de x. Vamos ver um exemplo. Lembrando que uma função ela pode ser representada por y ou f de x, ok? Então, um exemplo. A tarifa do aplicativo no Rio de Janeiro é formada por
1,70 o preço inicial, e mais, no caso, o aplicativo de carro, de Uber, essas coisas assim. E mais 2,20 por quilômetro rodado. Então, determine. Letra A. Qual é a lei de formação que define qualquer corrida nesse aplicativo no Rio de Janeiro? B. Se uma pessoa pegou o aplicativo e percorreu 10 quilômetros, quanto ela pagará? Se uma pessoa pagou R$ 14,90 em uma corrida, quantos quilômetros ela percorreu? Então, funções, dá para a gente fazer todo esse tipo de cálculo. Então, a primeira coisa que pede aqui, a lei de formação. Dentro de uma função, existe um valor fixo e um valor móvel. Então, a gente vê aqui que a taxa de 1,70 é o preço inicial. Você pediu Uber o carro pelo aplicativo, você vai pagar essa taxa independente para onde você for. Então, é um preço, é um valor fixo. E vai pagar 2,20 por cada quilômetro rodado. Então, 2,20 é a parte que nós chamamos de móvel, que vai variar de acordo com a quilometragem rodada. Então, vamos lá. Letra A. Qual é a lei de formação que define qualquer corrida nesse aplicativo no Rio de Janeiro? Então, vamos lá. Resolução. Da letra A, podemos obter a lei de formação. Nesse caso, a lei de formação será... Ih, ficou estranho isso aqui. Então, vai ser y igual 1,7 mais 2,2x. Por que tem x aqui? Porque esse valor aqui vai ser multiplicado de acordo com a quilometragem. Então, o x significa a quantidade de quilômetros rodados. E o y vai ser o valor total a pagar. Então, a função ela é escrita como y é igual a 1,7 mais 2,2x. Normalmente, você põe essa parte aqui, mas não tem problema, se não tiver na frente, ok? Alguma dúvida em relação a isso? Não? Vou continuar. Aí, na letra B, perguntou, se uma pessoa pegou o aplicativo e percorreu 10 quilômetros, quanto ela pagará? Então, vamos lá. Já na letra B, o valor de x vai ser 10 quilômetros. Então, eu vou substituir o x por 10. Então, eu pego aquela fórmula lá, y igual a 1,7 mais 2,2x, e substituo o x por 10. Então, eu vou ter y igual a 1,7 mais 2,2 vezes 10. 2,2 vezes 10 vai dar 22. Somando 1,7 mais 22, 23,7 que a pessoa vai pagar. Ok? Então, logo, ele pagará R$ 23,70. Na letra C, a pergunta é, quantos quilômetros a pessoa percorreu, sendo que ela pagou R$ 14,90? Então, foi dado na letra C o valor de y, que é 14,90. Então, a gente pega a função, isso igual a 1,7 mais 2,2, e eu quero descobrir o valor de x. Substituo o y pelo valor que foi pago, 14,90. Isso aqui eu repito. Aí, o que a gente faz? Eu quero x, esse 1,7 passa para o outro lado. Então, vai ficar 14,9 menos 1,7. 14,9 menos 1,7 fica 13,2. Então, 2,2x é igual a 13,2. Esse 2,2 passa para o outro lado dividindo, porque ele está multiplicando x. Então, dividindo 3,2 por 2,2 dá 6. Ou seja, essa pessoa percorreu 6 quilômetros. Então, isso que é a lei de formação de uma função. Não esquecendo que sempre vai ter a parte fixa e a parte móvel. A parte móvel multiplica o x. Alguma dúvida? Tranquilo, pode ir. Então, vamos lá. Sistema cartesiano ortogonal. Vocês lembram, né? As famosas retas x. Eu tenho dificuldade com isso aí um pouquinho, professora.
Então, a gente vai tirar a dúvida do que você não entender. Então, primeira coisa, vamos ver aqui os elementos. Nós temos duas retas, a reta X e a reta Y, sendo que são minúsculas, tá? Aqui está parecendo que são maiúsculas, mas são minúsculas. E o ponto de encontro delas, que é o ponto O. Então, vamos ver aqui, ó. Sejam X e Y dois eixos perpendiculares. O que são eixos perpendiculares? Que formam um ângulo de 90 graus. Ou seja, está em pezinho, ok? Entre si, com origem comum, O, conforme a figura ao lado. Vamos ver que continua nos ensinando. Nessas condições, diz-se que X e Y formam um sistema cartesiano ortogonal, retangular, e o plano por eles determinado é chamado de plano cartesiano. Então, o plano cartesiano é aquele que nós temos uma reta X na horizontal e uma reta Y na vertical, tá ok? Então, nós chamamos a reta X, o eixo X, de eixo das abscissas. E o eixo Y, de eixo das ordenadas. E o O é a origem. Prestando atenção que essas duas retas dividiram o plano em 4 partes que são chamados de quadrantes. Então, como a gente sabe qual é o quadrante? Começando aqui do X, no sentido anti-horário. Primeiro, segundo, terceiro e quarto quadrante. Ok? Então, vamos lá. Um ponto no sistema cartesiano, ele é representado por um valor de x e um valor de y. Isso aqui nós chamamos de par ordenado. Sempre, primeiro o valor de x, depois o valor de y. Então, vamos ver o que está dizendo aqui. Um ponto no sistema cartesiano ortogonal é formado por 2 pontos, um do eixo das abscissas e outro do eixo das ordenadas. Abscissa X, ordenada Y. O ponto no sistema cartesiano ortogonal é chamado de par ordenado, P, com letra maiúscula, e aqui dentro os valores de X e Y. Vamos ver aqui os exemplos. Por exemplo, o ponto O aqui, na origem, X é 0 e Y é 0. Então, o par ordenado é 0, 0. O ponto A, esse ponto aqui, qual é o valor de X? 3. Qual é o valor de Y? 2. Então, a gente escreve como par ordenado 3, e o 2. Não é 3,2 número, não. É 3, valor de X, e 2, valor de Y. Se tiver algum número com vírgula, então a separação entre eles a gente coloca ponto e vírgula. Ok? Ponto B. O ponto A está no primeiro quadrante. Vamos ao ponto B. O ponto B está aqui no segundo quadrante. Qual o valor de X? Menos 1. Valor de Y? 4. Então, como eu escrevo esse par ordenado? Menos 1 e 4. Ponto C. Aqui, no terceiro quadrante. Qual o valor de X? Menos 2. Qual o valor de Y? Menos 3. Então, o ponto C é o par ordenado menos 2 e menos 3. E aqui o ponto D. O ponto D, o valor de X é 2 e o valor de Y é menos 1. Então, a gente diz que o par ordenado é menos 2 e menos 1. Aí eu pergunto a vocês, qual é o par ordenado, qual é o par ordenado do ponto G? Quem sabe me dizer? 4 no X e menos 1 em Y. Isso aí. Certíssimo. Ok? Então, aqui, considerando o ponto A, 3, 2, dizemos que o número 3 é a coordenada X ou a abscissa do ponto A. Esses primeiros números são chamados de abscissa do ponto. E o número 2 aqui, no ponto A, é chamado de coordenada de Y ou a ordenada do ponto A. Ou seja, os segundos números são chamados de ordenadas. Ok? Então, vamos lá. Continuando. Deixa eu ver aqui que eu anotei. Então, voltando aqui para o quadro, deixa eu sair daqui. Voltando, deixa eu voltar aqui, explicar um negócio no quadro para vocês. Acho que essa caneta é assim. A função, ela pode ser escrita
como y ou f de x. Então, se eu tenho a função x é igual a 2x menos 3, eu posso escrever com y ou posso escrever f de x é igual a 2x menos 3. Se aparecer, por acaso, assim, f de 1, então significa o quê? Que eu vou substituir o x por 1. Como o x está aqui, então vai ser 2 vezes 1 menos 3. 2 vezes 1, 2. 2 menos 3, menos 1. Então, f de 1 vai ser o quê? Menos 1. Tá ok? Eu substituo o valor de x. Se eu tiver uma função assim... Professora. Caralho, só tem um problema, mano. Tem um problema gigante. Fale. Quando a senhora escreve, fica invertido pra gente. Espera aí. Isso, agora sim. Tá, então parei a apresentação. Tá bom? Por que vocês não avisaram antes, gente? Ué, porque você só começou a escrever agora. Vamos lá. Eu falo quando eu comecei a escrever que estava o contrário. Vamos lá. Então, vou falar de novo. Uma função, ela pode ser representada por y ou f de x. Se eu tenho a função y igual a 2x menos 8, por exemplo, eu posso escrever assim também. F de x é igual a 2x menos 8. Tanto faz escrever y ou f de x. É a mesma coisa. Tá ok? Agora, se por acaso vocês se depararam com uma situação assim, f de 0, por exemplo, então significa o quê? Que no lugar do x eu vou colocar o 0. Se é 2 vezes x menos 8, vai ficar 2 vezes 0 menos 8. Então, f de 0 vai ser 2 vezes 0, 0. 0 menos 8, menos 8. Ok? Deu para ver agora? Deu. Alguma dúvida em relação a isso? Professora. Sim ou não? Oi. Fale. Não pode mencionar. Fala. Acho que foi erro de microfone de alguém. Tá bom, então vamos lá. Vamos continuar então. Assim como funções, a gente viu, nós também temos os gráficos. Então, eu vou mostrar para vocês os diferentes tipos de gráficos que nós podemos ter. Tá bom? Aí eu vou voltar na apresentação. Então, isso é interessante. Quando na apresentação o quadro fica invertido. Ô, professora, Olha, filho. a minha internet tá muito ruim, cara. Tá saindo toda hora. Tá dando raiva. Olha, meu filho também passou por isso hoje o dia inteiro. Na aula. É porque a internet aqui de casa, ela fica desconectando no meu telefone toda hora. Aí fica saindo. Mas aí você volta, não se preocupa não. Ela sai de novo. Mas eu não tô entendendo. Você não entendeu o que eu expliquei agora, não? Fio toda hora. Faz o seguinte, eu vou gravar, a aula está sendo gravada. Depois você assiste. Se você não continuar não entendendo, aí você fala comigo no privado, que eu te explico. Tá bom assim? Tá? Aí eu explico, boto o celular, vou gravando no WhatsApp mesmo para você. Tá bom? Tá. Então, vamos lá. Vamos à aplicação, então. Eu quero mostrar para vocês os gráficos, tá? Nós temos vários tipos de funções diferentes. Por exemplo, aqui, nós temos a função afim, que é do primeiro grau, quadrática, exponencial, logaritmo. Eu vou tirar todas elas daqui. Até aqui tá lento. Vou tirar para vocês conhecerem como é que é o gráfico de cada uma delas.
tá bom? Então, por exemplo, a primeira função afim, que é a função do primeiro grau. O gráfico da função afim é uma reta. Então, nós temos aqui o valor de A, no caso aqui, tá M mais A, é 1, o valor de B é 2. Se eu mexer aqui, ó, se ficar negativo, a reta muda de sentido, direção, tá vendo? Aí eu volto para positiva, como ela fica. Se eu mexer aqui o B, também o N, que é no caso o N, vai mexendo, tá vendo o gráfico? O gráfico da função de primeiro grau sempre será uma reta, tá ok? Aí vamos lá, a função quadrática, a função do segundo grau. X ao quadrado menos 2x mais 3. Aqui nós temos valor de A, de B e de C. Apareceu o gráfico da função do segundo grau, sempre será uma parábola. Tá vendo aqui? É uma parábola. Se eu mudar o valor de A, ela vai mexendo. Se eu pegar e colocar o A negativo, por exemplo, colocar aqui menos 3, a parábola ela fica aberta para baixo. Se ela for positiva, ela fica aberta para o valor de A, fica aberto para cima. Então, vai variar muito de acordo com os valores, tá vendo que legal isso aqui? De acordo com os valores de A, B e C, a parábola vai mudando. Aí nós temos a função exponencial, que o gráfico dela é desse jeito, e a função logarítmica, que o gráfico é assim. São parecidos, mas são só parecidos, tá? Mas a função logarítmica sempre da exponencial sempre vai ser assim, subindo aqui, e a logaritma nesse sentido, tá ok? Se eu colocar todo mundo aqui, olha que interessante que fica. Aqui o vértice da parábola. Então, deu para diferenciar? Função afim é uma reta. Então, deixa eu apagar tudo e colocar aqui de novo. A função afim é uma reta. A função quadrática é uma parábola. A função exponencial e a logaritmo uma curva. Ok? Alguma dúvida aí em relação a isso? Aí eu pergunto, vocês sabem como é que constrói um gráfico? Com certeza. Então, vamos lá. Vamos dar um exemplo rapidinho aqui, aí a gente... Peraí, deixa eu pegar aqui a apostila para ver se tem algum exemplo aqui de exercício resolvido, que eu não lembro. Não, não tem exercício resolvido, não. Só manda fazer mesmo. Então, eu vou passar aqui para vocês como se constrói um gráfico. Só um para vocês terem uma noção. Uma função do primeiro grau. Ok? Vou pegar aqui a régua. Então, vamos dizer que eu tenho a seguinte função. Como está na apostila de vocês, f de x é igual a x mais 2. Então, para eu construir o gráfico, como é a função de primeiro grau, basta eu colocar 3 valores para x. Então, eu faço uma tabelinha. Colocar o valor de x, fazer o cálculo e colocar o valor de y. Então, aqui eu coloco valores para x, aqui vai ser a função, e aqui o valor de y. Então, eu vou escolher menos 2, 0 e 1. Eu posso escolher qualquer número, só não vou escolher números grandes, que o gráfico vai me dar trabalho de fazer. Então, aqui, no lugar do x, eu vou colocar esses valores aqui. Então, no primeiro, no lugar do x, eu coloco menos 2. Menos 2 mais 2 vai ser igual a 0. Então, aqui é 0. No lugar do x, agora eu coloco 0. 0 mais 2 vai ser igual a 2. Então, o valor de y é 2. E aqui eu tenho 1. 1 mais 2 vai ser igual a 3. Então, aqui eu tenho os pares ordenados. O primeiro é menos 2 e 0. O outro é 0 e 2. E, por último, 1
e 3. Então, eu coloco os dois eixos. Meu quadro aqui é quadriculado, então fica mais fácil para eu enxergar. Então, aqui eu vou ter. Lembrando que se você um dia for construir o gráfico, você tem que colocar eles na forma ortogonal, tá? Tem que ser perpendicular. Então, esse aqui é o eixo Y e esse aqui é o eixo X. E aqui o ponto O, que é o 0, 0. Então, vou separar os pontos aqui. Lembrando que daqui para cá os números são positivos, daqui para lá são negativos. No Y, para cima são positivos e para baixo são os negativos, ok? Então, o primeiro ponto que eu tenho é menos 2 de x e 0 de y. Vou escrever aqui, menos 2 de x e 0 de y. Como o y é 0... Menos 2 na linha reta. Oi? Não. Fala. Então, vamos lá. Não, pode continuar, cara. Como o y aqui é 0, então vai ficar marcado no menos 2 do eixo x. Aqui eu tenho menos 2, então vai ser aqui o primeiro ponto. O segundo é 0 e 2. Então, como agora o x é 0, vai ficar marcado no 2 de y. Nós temos o 2 aqui, então aqui é o segundo ponto. E o último ponto aqui é 1 e 3. 1 de x, 3 de y. Como a função é do primeiro grau, o expoente ali de x é 1, então isso aqui dá uma reta certinha. Não tem como errar. Se algum ponto ficar fora dessa reta, é porque você fez algum cálculo errado. Então, é assim que a gente constrói o gráfico de uma função do primeiro grau. Ok, gente? Alguma dúvida? Não. Então, vocês tentem fazer o exercício. Qualquer dúvida, pode entrar em contato comigo pelo WhatsApp, tá ok? E entrega até segunda-feira, às 23h59. Quais são as páginas do dever, professor? Vou ter que abrir lá para ver, que eu não lembro. Peraí, só um instantinho. Calma aí, esse dever a senhora passou no Classroom? Passei e botei no grupo do... A atividade na página 22 e 23, né? Vocês são segundo ano? Tem isso. Peraí, deixa eu ver aqui. Tem que ler, que eu não lembro, que é muita coisa na minha cabeça. Deixa eu só lembrar vocês algo, que eu coloco esse plano de aula aqui. Minhas aulas eu sempre coloco nesse plano de aula, para vocês seguirem as instruções ali, tá ok? Então, aqui está assim, ó, plano de aula, são os dias de aula que eu dou aula para vocês na terça e na quarta, basta amanhã, aí é só seguir as orientações. Então, resolva o exercício de fixação da apostila nas páginas 22 e 23, questão 1 a 3. É isso aí, ok? Até segunda-feira deve entregar, tá bom? Tá. Não, calma aí. Onde que eu vejo essas páginas? É no Classroom ou no Não, Aplique? não Eu coloco no Classroom, lá na atividade, eu coloco lá, e também no WhatsApp. Quer ver? Deixa eu entrar aqui na turma de vocês. Só um instantinho que tá meio lerdo. Deixa eu entrar aqui na minha matrícula. Aí eu entro no Classroom. Vocês vão entrar. Aqui as turmas e o curso que eu estou fazendo. Como está apresentando, ele está bem lerdo. Então, por exemplo, era 2003. Aí vocês vão colocar aqui, apareceu, Suzana postou uma atividade. Espera aí, aqui. Ou vocês podem ir nas atividades e ver na disciplina.
Vocês podem ir aqui na atividade e entrar em matemática, por exemplo. Aí tá aqui, ó. Aí o plano de aula aqui, tá vendo? Ali tem todas as orientações da semana para vocês. Aí tem as folhas que vocês falaram, página 23 e 24. Quais são as páginas para estudar? Aqui, funções das páginas 17 a 22 e o exercício das páginas 22 e 23, as questões. Toda a orientação eu coloco na semana. Calma aí. E essas páginas 22 e 23 estão nesse mesmo arquivo aí? Não, esse aqui é o plano de aula. Aí, o arquivo, aqui, você tem que pegar, por exemplo, eu já coloquei aqui, ó, tá aqui, ó. Na mesma página de matemática, você vai encontrar a apostila também que eu postei lá e postei no grupo do WhatsApp também, tá vendo? A apostila tá aqui. Ah, entendi. Ok? Ok. Tem um exercício na página 19, então não é para fazer, né? Deixa eu ver. Qual é a página que tem que fazer? 22 e Página 23. 19, não tem exercício para fazer, não. Esse aqui é exemplo, o exemplo que a gente viu. Ah, tá. Entendeu? Tinha atividade? O exercício que vocês têm que fazer é esse aqui, ó. É exercício de fixação. O 1, o 2 e esse 3 aqui. Pronto. O 4 nem é para fazer. É a Tá página ok? 22 e 23. Isso aí mesmo. 22 e 23. Aí, semana que vem, a gente entra em razões trigonométricas. Tangente, seno e cosseno. Vai ter que entregar na segunda? É até segunda-feira, às 11h59. Ok? Para na terça ela passar pra gente. Na terça eu corrijo. Aí eu anoto direitinho e corrijo para vocês na terça-feira. Aí na terça-feira você vai corrigir Aí, na dever terça-feira, e vai passar outra matéria? E vamos ver a revisão de trigonometria no triângulo retângulo. Aí vocês vão fazer um teste na outra semana sobre esses assuntos. Ok? É.